Vamos pedir a Deus, a Jesus, continue abençoando o trabalho dessa casa, a todos os trabalhadores, para que esse trabalho permaneça firme, contínuo, levando a luz e a paz aos corações de muitos irmãos nossos. Pessoal, bom dia. Meu nome é Kelly. Hoje eu moro em Berlândia, trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estado, mas eu sou de Capinópolis. E aqui, então, o Centro Espírita André Luiz, de Capinópolis, representado aqui pelo seu dirigente novinho. Na verdade, ele deu um convite aí para fazer. Ele nunca ficou velho, é novinho. Meus irmãos, como nossa região, bem dizer, está em festa, Capinópolis está lá, uma grande festa lá do jovem, e aqui, Piaçu, também, comemorando o aniversário também aqui, dessa maravilhosa casa, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui presente. Mas queríamos convidar a todos para um trabalho que vai acontecer lá em Capinópolis, lá no Lar Fraterno, que é o Encontro Fraterno de Alta de Souza, convidando os irmãos para participar da grande festa também. Esse cartaz é presente do Gilmar, vai ficar aqui. O cachorro dele não vai cortar. Vai ficar aqui para vocês acompanharem a programação. Mas estão todos convidados para chegarem lá, tomar café conosco, no sábado, almoçar. À tarde nós temos estudos. O tema central, a minha paz nos dou, vai permear todas as reflexões, todos os estudos, né? Então... Bom dia, né, gente? Alguém já ouviu falar também, igual os meninos estão falando de eventos, encontros, alguém já ouviu falar de Cometrim? Tá? Semana que vem os cartazes estarão aí também. A Cometrim chama Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. É um encontro, igual tem um encontro do CRET, né? Tem as atividades, tem as palestras. Até o Tiago, que vai fazer a palestra aqui hoje, ele estará fazendo palestra da Cometrim também. Né? A Cometrim esse ano será na cidade de Campina Verde, dia 26 de outubro. E já está aberta as inscrições são gratuitas. O site o site Triângulo Mineiro Espírita. Você digitou lá no Google ou www.triângulo Mineiro Espírita, você vai achar tudo sobre a Cometrim e você faz a inscrição. Então será dia 26 de outubro em Campina Verde. São 500 vagas. Então o pessoal tem que fazer inscrição antecipada, não paga nada. Então vamos participar com a gente também, é uma oportunidade, a gente está participando, conhecendo novas pessoas, né, com outros companheiros e tendo mais conhecimento. Vamos participar, gente, que é o encontro da nossa região. E a gente precisa estar presente mais vezes, né? Então era isso. Fica à vontade, Marcos, a palavra Gente, eu só vou apresentar aqui o pessoal mais antigo, trabalhador do centro. Eu só peço o Vladimir nem precisa ficar em pé, porque ele está com... Aí você aponta a câmera, é isso? Para poder o pessoal saber. Aqui nós temos aqui o São Erondino Alves da Silva. Fica de pé, São Erondino. Para nós. O São Erondino, gente, e o irmão dele, Cesarino hoje não é espírita. Os dois, a pedido do pai dele, se chamava Antônio Raimundo, é que doou o terreno para fazer o centro, lá embaixo. E depois o centro, eles venderam lá e compraram aqui. Então, os nossos mais antigos, acredito que é o mais antigo trabalhador do centro espírita, que aqui está. Sou Erondino, vamos aplaudir ele, né? Lá no fundo, nós temos o Sr. Valdivino Ferreira. Ele foi presidente do centro por vários anos. Ele passou por uma dificuldade grande aqui na época que o pessoal sumiu, uns mudou, morreram alguns. E aí ele teve algumas fases difíceis aqui. Ele teve reunião que ele segurou o centro sozinho. Ele vinha, abria, fazia a prece, ficava aqui 1 hora e ia para casa. Né, Sr. Valdivino? Então, gente, é um dos nossos heróis do espiritismo aqui de Piaçu. Vamos não chegou? Não. Tá chegando ali, a dona Catuca, que é ela é a
nossa irmã, ela é esposa de um dos filhos do fundador, do São Manelito. Pede para entrar aqui. Essa aqui, ó, é a Nininha, né? Nossa irmã. Essa é a Nininha. Vem cá. Está apresentando vocês. Ó, uma das nossas mais antigas trabalhadoras também. Dona Irani Caetano. Catu. Nós vamos lembrar aqui alguns. Aqui vai ser de cabeça, viu, gente? Você não precisa esquecer de alguém. Ô, Lírio, quem que é mais antigo aqui agora? Agora ficou nós, né? Ó, ali está a Lírio Slene, né? Vai sua esposa Luísa. Tá? Claudir. A senhora ali eu não conheço, mas eu acho que ela é minha esposa, a Nilda. Lá, a Márcia. Até aí, Márcia. Ali o nosso irmão, né, o vereador aqui, o Selmar. Né? E nós temos ali a Cleidiane, né? Também. Aqui, ó, a Cátia, né, com a família, Dona Helena, né? Aí, ó, a Márcia, que já foi uma das nossas secretárias aqui, várias vezes, né? A Dona Francisca, né? O Fausto ali, o nosso irmão. Aqui, o meu filho. Quem é que tá faltando aí, gente? Pelo amor de Deus. A Mirielle ali. Tá faltando alguém aí, gente? Do centro mesmo? O pessoal que vem na sopa aqui, a Celina que tá com a gente falando, né? E o demais pessoal aí. E aí até a Vitória que já participou de alguns estudos com a gente, né? Ah, a Dona Terezinha ali, ó. Estão vendo a Dona Terezinha, tá com a cabelo vermelho, chega aqui, ó. Chega aqui. Aqui, ó, esse aqui, entra aqui. Esse aqui é o cara mais doido que tem aqui no centro. Direito, né? A Vânia, chama a Vânia aí, tio. A Vânia, nós apresentamos aqui. Vem cá, Vânia. Faz favor. A Vânia, gente, ela mudou, ela fugiu do Piaçu, mora em Bauru. Mas é a nossa irmã aqui, ó. Bom, eu acho que tá faltando eu, né? Sei, mais alguém aí? Vai você também, né? Tá bom. Ó, nós vamos colocar um vídeo aqui. Eu quero que vocês, de vocês, que eu gravei ele em casa, com som de celular, sem estúdio, entendeu? Então o som ficou péssimo. Mas vai lembrar de nós todos, no Centro Espírita, desde a época em que a Líris era viva já. Né? Vários aqui eram vivos, mas o São Herodino era vivo, né? A Nilda não sei se era, eu acho que ela era. 69? Então, o pessoal aqui, ele já era vivo na época, nós vamos colocar aqui, tá bom? Me desculpa aí a má qualidade. Não dá pra... História do Espiritismo em Ipiaçu. Antes do ano de 1965, Antônio Raimundo da Silva veio da zona rural para a cidade de Ipiaçu, quando ainda o município não tinha sido emancipado. Antônio Raimundo já era espírita. Na rua Paranaíba, número 145, adquiriu um terreno e nele construiu um pequeno salão para estudo e práticas espíritas. Este é o local onde o salão foi transformado em residência. Foi ele o primeiro a fazer a campanha do Quiro para ajudar pessoas carentes naquela época. Infelizmente, Antônio Raimundo já tinha falecido quando, em 1965, um grande número de espíritas simpatizantes reuniram-se com a ajuda da Aliança Municipal Espírita de Iturutaba, Irmãos de Capinópolis e outras cidades da região, para a fundação do Centro Espírita, em Ipiaçu, de forma oficial.
Naqueles dias, muitos centros eram fundados em toda a região, e Ibiaçu contava apenas com 1 ano de emancipação. Cesarino Alves da Silva e Erundino Alves da Silva, irmãos, fizeram a vontade do pai em 1966, doando para o centro, onde, em 1965, já teria sido feita a primeira reunião para a fundação, e a diretoria eleita foi escolhida para a direção o Sr. Manuel Caetano da Fonseca, o Sr. Manelico, para o biênio de 66 e 67. Mas o local do centro, que foi então doado como sede do centro, naquela época, causou um certo descontentamento, porque o tamanho do salão era pequeno e também havia certas reclamações preconceituosas de católicos pelo fato do salão ficar aos fundos da sede da Igreja Católica. Foi então que iniciou-se uma campanha para a saída do local. Tempos depois, o terreno da sede foi vendido ou trocado, quando Manelico adquiriu um novo terreno maior para a construção da sede, a Avenida Abílio Martins de Andrade, número 626. Naquele tempo, frequentava o centro o senhor Abílio Martins de Andrade, conhecido Bilico, e este doou outro terreno ao lado, ampliando o espaço, conforme informações do nosso irmão Valdivino Ferreira, completando o patrimônio de 2 terrenos, onde hoje está construída a sede do Centro Espírita. Então, em 1968 e 69, sempre contando com irmãos da AME, Ituiutaba e Campinópolis, a nova diretoria desse biênio continuou sob a direção de Manuel Caetano da Fonseca, funcionando da Rua Paranaíba, enquanto estava em andamento a campanha para a construção da nova sede, através de doações. Seguiu-se os anos de 1970 e 71, onde Eurípides Hermógenes dos Santos, conhecido Eurípides Leiteiro, comandava o centro. E ressaltamos o apoio sempre presente da AME e pessoas como Ramiro Ferreira de Moraes, João Tiburcio Nogueira, Odovílio Alves Garcia e outros. No biênio de 1972 e 1973, encontramos Manuel Caetano da Fonseca na direção do centro, dando continuidade a ótimas reuniões de aprendizado, conforto e progresso aos que buscavam o centro. A construção da sede estava quase concluída. Então, no biênio de 1974 e 1975, sob o comando de Manuel Caetano da Fonseca, já encontramos atas de reuniões feitas na nova sede, ou seja, a sede atual. Em 1976 e 77, o centro continuou sob o comando de Manuel Caetano da Fonseca, aquele que seria o seu último ano de comando do centro, por isso desencarna. E encontramos também várias atas feitas na sede atual de reuniões presididas pelo irmão Manelico. Naquela época, consideramos os cooperadores de Manuel Eurípides Hermógenes dos Santos, Isídio Felipe dos Santos, Delcídios Felipe dos Santos, Amélia Pereira da Silva, Esther Caetano da Silva, Francisca Freitas Ferreira, Simval Caetano da Fonseca, Olindo de Paulo Martins, Isabel Emídio dos Santos, Odir Sagim e outros. No biênio de 1978 e 1979, Isídio Felipe dos Santos continua na diretoria, mantendo acesa a chama do espiritismo nesta cidade, em substituição ao nosso irmão Manuel Caetano da Fonseca, que desencarnou em 1977, mas Isídio desencarna em 1979. No biênio de 80 e 81, o nosso companheiro, diretor do centro, era Manuel Libânio, mas também veio a falecer durante o seu mandato. E até maio de 85, nós tivemos o centro sendo dirigido, embora não haja atas a respeito, sob o comando de nossa irmã Esther Caetano da Silva, que era filha do nosso irmão Manelico. E temos aqui algumas imagens do trabalho social realizado por Esther, a nossa dona Sonem.
Em 1975, até 1985, nós tivemos então a participação de diversos irmãos, e podemos citar, entre outros, já citados anteriormente, mas também Olindo de Paula Martins, Vera Lúcia de Souza Sargim, Francisca Freitas Ferreira, Valdivino Ferreira da Silva, Alexandre Bernardes, Isabel Emílio dos Santos, Neuza Caetano Paranaíba, Lester José Paranaíba, Vânia Irani da Fonseca Baraldi, Denise Severina dos Santos Ferreira, Wilson Emílio Franco, Maria Cecília Santos, Maria Aldersa Pereira, Irani Rosa da Fonseca. Nos anos de 1985, 1986, 1987 e 1988, temos a presença do nosso irmão Valdivino Ferreira da Silva na direção do Centro Espírita. Ele nos informa que foi uma época muito difícil, muitas pessoas se mudaram ou se afastaram, e ele às vezes fez reuniões sozinho no Centro Espírita. Então, nesses 20 anos, diversos trabalhadores se destacaram, mas por falta de espaço aqui, sugerimos uma leitura em nosso livro de Atas. A partir do ano de 1989, toma conta do Centro Espírita nosso irmão Delcídios Felipe dos Santos, filho do seu Orizídio, que permaneceu então na direção do centro até o ano de 1996, então permanecendo de 89 a 96 durante 7 anos. Havendo então muito trabalho, muito progresso e muitas reuniões feitas de forma séria e sem interrupção. Podemos destacar também a nossa irmã Nízia Severino, esposa de Delcídios, sempre ao seu lado nos trabalhos espiritistas. Outra trabalhadora de destaque é Amélia Pereira da Silva, a nossa irmã Amélia Vitorino. E foi nos anos 90 que chegou ao Centro Espírita um novo casal de trabalhadores, Gilmar Divino da Silva e sua esposa Nilda Aparecida Silva dos Santos. Com o apoio do Sr. Delcídios, fundaram um novo trabalho de fornecimento de sopa fraterna para as crianças, substituindo um outro antigo que já tinha sido paralisado. Nesse trabalho, consistia o seu fornecimento do pão material e espiritual, e o conhecimento espírita era repassado de forma ecumênica em aulas de moral cristã, o que está ocorrendo até os dias de hoje. Inicialmente aos domingos, depois foi para os sábados, com a distribuição da sopa. Foi também a partir de 1991 que foi iniciado um trabalho de estudo da mediunidade, às quartas-feiras. A partir de 1988 até o ano de 1996, Delcídios Felipe dos Santos comandou o centro, ocasião em que realizou centenas de reuniões com poucos, mas assíduos irmãos de doutrina. Delcídios deixou registrado relevante serviço ao espiritismo em Ipiaçu, tendo desencarnado no dia 11 de maio de 2009. A partir daqui, nós vamos mostrar alguns momentos a partir de 1997 até os dias de hoje. Vamos mostrar de forma resumida, porque esses são tempos em que praticamente os trabalhadores ainda estão nesta casa. Portanto, são lembranças de memória de todos. Também vamos mostrar um pouco sobre a cooperativa Construção do Amor, que funcionou por apenas 1 ano e meio. Fatos em destaque, como os encontros espíritas ocorridos em 2009 e 2015 e também
em 1998. E vamos destacar também os outros dirigentes do centro a partir de 2001 até 2009. Aqui o momento, em 2001, que tivemos a direção do centro composta apenas por mulheres. Aqui algumas viagens e momentos de nossa casa. E destacamos também os trabalhadores atuais de nossa casa. Um pouco sobre a sopa fraterna. Eu de vir na sopa porque é muito legal. Ah, eu gosto da sopa sim, porque ela é gostosa. Eu gosto da sopa, que ela tem verdura e desceu muito. Porque é divertido, é legal, a gente aprende várias coisas. A gente aprende várias coisas, é divertido. A gente aprende várias brincadeiras. Ah, eu gosto da sopa sim, porque ela é gostosa, que é legal, tem as brincadeiras aqui, e por isso que eu gosto dela. Porque a gente aprende várias brincadeiras e eles ensinam bastante coisa que a gente ainda... Muitas coisas que a gente não aprende na escola, eles ensinam. E aqui a gente ganha coisa, a gente faz coisas divertidas. É isso. Tchau. A gente aqui fala de amor, paixão, evangelho, sopa, a sopa é muito boa. É, a sopa é muito boa. Aí eu gosto de vir aqui. Tchau. Eu gosto de vir ao sopa porque a sopa é muito boa, então é muito bom vir na sopa. A sopa é muito boa aqui. Aprendi evangélico, sorteio, é muito legal. Tchau. Eu gosto daqui, é muito bom. É uma beleza. Tchau. Você E finalmente nós vamos mostrar as nossas homenagens.
Pessoal, nosso irmão Tiago, ele vai falar conosco agora o tema Centro Espírita, Escola da Alma. A palavra é sua, Tiago. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês a primeira vez, principalmente na figura do Luciano e do Gilmar, que foram quem fizeram o convite, a proposta. É a primeira vez que eu venho até Ipiaçu, então para mim é motivo de muita alegria, de muita felicidade. Eu preciso agradecer também meu pai, que veio viajando comigo. É um pouco difícil a gente pegar a estrada sozinho, que é uma besteira de boa, né? Então a gente precisa sempre de alguém para estar ali, naquele trabalho de copiloto, para nos ajudar bastante. Bom, pessoal, eu me chamo Tiago, eu sou da cidade de Uberlândia. Para quem não me conhece, tem um jeito fácil de apresentar. Eu sou só um rapaz que gosta muito de falar de Jesus e o povo está gostando. E aí a gente está trabalhando. E é isso. O resto é tudo detalhe. O tema proposto para a gente refletir na manhã de hoje é o Centro Espírita Escola das Almas. E para começar, eu trouxe aqui um trecho de um documento para nós, para que nós possamos conceituar o que significa Centro Espírita. Então nós temos, por exemplo, um órgão federativo do Espiritismo no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira, que nós chamamos também de FEB. E é de lá que saem as orientações para todo o país, para todo o Brasil. Dentro disso, a FEB detém um documento este que chama-se Orientação aos Centros Espíritas, e é do CFE, que é o Conselho Federativo Nacional. E aqui a FEB descreve para nós algumas características que o Centro Espírita deve ter. E dentre elas, ela diz o seguinte: os centros espíritas são núcleos de estudos, de fraternidade, de oração, de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Quais? Aqueles que são estabelecidos para nós nas 5 obras básicas de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, as Predições e os Milagres. Então nós vamos ter essas 5 obras básicas, que é onde está amparado, são as fundamentais obras do Espiritismo. E a FEB diz mais nesse documento orientador. O Centro Espírita também é uma escola de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. Então, olha aqui uma pequena diferença que, às vezes, a um olhar despercebido, nós não captamos. Mas aqui está diferenciando uma formação moral da formação espiritual. Olha que interessante. Uma escola de formação moral e espiritual. Então, o Espiritismo ele tem a função de cumprir para com as duas. E continua, diz assim: são postos de atendimento fraternal para todos os que buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Então, uma pessoa que adentra a porta de uma casa espírita hoje, ela pode obter aqui conosco esclarecimento, ela pode obter uma orientação, uma ajuda ou então um consolo. Ou seja, não é sempre que a pessoa vai entrar aqui e nós iremos atendê-la, por exemplo, com o estudo aprofundado da obra básica, o Livro dos Espíritos. Às vezes ela só vai chorar. E a gente acolhe aquele choro. Isso também é função do Centro Espírita. E está documentado. Aí você fala, mas poxa vida, ficamos aqui no centro durante 2 horas e eu nem cheguei a citar um livro. Não se preocupe. Se você consolou, você não está fora do Espiritismo. Então são coisas assim que nos deixam mais confortáveis. São questões que nos deixam mais confiáveis no nosso trabalho. Mas tem um último ponto aqui, que é o interessante para a nossa reflexão da manhã. Porque diz assim, são núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente. Então eu gostaria que a gente desse um enfoque nesse último tópico. Que o Centro Espírita, na verdade, ele deve
ressaltar, relembrar a simplicidade das primeiras casas do cristianismo nascente. O que isso quer dizer a nós? Nós chamamos o Espiritismo de o Evangelho redivivo. O que quer dizer isso? É uma referência direta a Jesus. É uma referência direta a 2000 anos atrás. É uma referência direta a Simão Pedro, André, Tomé, Tiago, João, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Joana de Cusa. São a essas pessoas que o Espiritismo se refere. São a essas pessoas que nós devemos o devido valor, o devido respeito. Porque foram eles que inauguraram para nós aquilo que nós conhecemos hoje como as lições do Cristo. Aquilo que nós conhecemos hoje como o cristianismo primitivo. Nós temos diversas obras do Chico, principalmente os romances de Emmanuel, que vão abordar para nós de maneira mais aprofundada como era esse convívio dos primeiros cristãos e o mundo. E eles eram hostilizados, eles eram enfrentados, eles eram injuriados, assassinados, queimados e muitas outras coisas que nós não chegamos nem a imaginar. Entretanto, eles preservaram seus trabalhos dentro das primeiras igrejas cristãs. E aqui já vem uma definição interessante, porque a igreja não tem a ver com uma construção física, mas tem a ver com a palavra eclesia, que quer dizer apenas uma comunhão. Mas como funciona isso de uma forma prática, Tiago? Eu tenho um amigo, e aí a gente começa a conversar, e as nossas ideias batem, dão certo. Nesse momento, fundou-se uma igreja. Por quê? Porque houve uma comunhão de propósito. Então, às vezes, nós podemos achar que o Centro Espírita Eurípides Barçanufo está comemorando 54 anos. Mas é 54 anos, às vezes, que ele se materializa. Mas nós somos espíritas e nós sabemos que o que se materializa advém do sentimento e inteligência do espírito imortal. Então, quando será que começou as primeiras ideias deste centro, deste local em Ipiaçu, na espiritualidade maior? Nós não temos ideia. Nós não temos ideia. Mas lá, de fato, que começou, que iniciou. Então, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele ia, por exemplo, para as cidades pregar, para a cidade de Corinto, de Roma, para a cidade de Tiro, de Sidom, ele não se preocupava com uma construção física, mas ele se preocupava em ter ali um coração tocado pelo Evangelho. Por quê? Porque se houvesse ali uma única pessoa, um único ser que seja, que estivesse de fato empenhado em adotar para a sua vida íntima as propostas de Jesus, ali já estava fundada uma igreja. Porque às vezes nós imaginamos assim, que para fundar, começar o trabalho, a gente chega ali e fala: ô fulano, vem cá, já traz o tijolo, o cimento, a argamassa, nós vamos começar a fazer a casa. Não. Quando alguém diz assim, você topa? E a pessoa diz, eu acredito na ideia, eu estou com você. Já está fundado. A igreja já existe. Porque já existe na nossa intenção. E está descrito para nós em um livro dos Espíritos que Deus avalia mais a intenção do que os feitos em si. Então, quando eu já tenho a intenção e o sentimento de fazer, eu já comecei a... E isso é muito importante para que a gente tenha na lembrança. Nós não podemos esquecer disso. Mas vamos prosseguir. Houve, então, esse cristianismo primitivo muito belo, muito bonito. Por exemplo, em Jerusalém, na Casa do Caminho, onde Simão Pedro acolhia a todos, os leprosos, as viúvas, os doentes, ficava lá juntamente com João Evangelista, antes de ir para Éfeso ficar com Maria. E era ali que as pessoas conheciam um apóstolo, o discípulo Simão Pedro, como o pai Pedro, do quanto ele era amoroso. Mas nós sabemos que o cristianismo primitivo ele não conseguiu preservar-se. E quem vai nos dizer isso é o benfeitor espiritual Aulus. Isso está registrado para nós no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. É o capítulo 18. E o Aulus diz assim: o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo
como que se enquistou no superficialismo dos tempos. O que ele está querendo dizer? Isso aqui já é em 1900. É uma psicografia do Chico sobre André Luiz, né, que ditou para ele. E André Luiz conta das suas entrevistas e estudos do mundo espiritual. E ele está dizendo assim, olha, Chico, estive certa vez conversando com um benfeitor chamado Aulus, que era quem dirigia o nosso trabalho. E o Aulus fez um desabafo. Ele disse assim, André, o cristianismo deveria ser a mais ampla, ou seja, mais aberta, a que acolhe a todos, e a mais simples das escolas de fé. Entretanto, há muito tempo, como que se enquistou. O que é enquistar? É como se fosse aquela panela que grudou a gordura. Ela enquistou no superficialismo humano. Então hoje, por exemplo, nós corremos um risco em se tratando de cristianismo, em nos preocuparmos com coisas que são de menor importância e esquecer as mais profundas. Por exemplo, nós sabemos que os nossos trabalhos detêm horário de início e de fim. Mas às vezes nós deixamos de acolher um irmão por conta de 5 minutos. E aí nós vamos estudar a quantidade de textos de Humberto de Campos, descrevendo contos de Jesus, que às vezes o irmão que fica de fora por causa de 5 minutos, era o próprio mestre. Então veja que questão complexa, delicada, mas é sobre isso aqui que o Aulus está dizendo. Que o cristianismo, ele se enquistou, grudou no superficialismo humano. Mas não apenas isso. Outras questões também. Como, por exemplo, quando nós começamos a estabelecer ritos, dogmas, conceitos que não fazem parte, de fato, de Jesus. Que não fazem parte, de fato, de como o mestre estruturou o seu trabalho e a sua obra. Por exemplo, quando Jesus, que sempre acolhia a todos, no templo da natureza, que pregava às margens do lago Genezaré, que estava ali sempre, à beira do lago Tiberíades, do mar da Galileia, e nós dizemos assim, mas poxa, se não tiver isso, isso e isso, a gente não tem o amparo de Deus. Se não tiver um lugar assim, a coisa assada, isso aqui, esse outro, Deus não poderá estar aqui conosco. Então, para que eu me comunique com Deus, para que eu faça uma oração, eu vou precisar de uma vela, precisar de um isso, de um aquilo, do lugar tal, da pessoa X. Enquanto Jesus diz assim, não, onde estiver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Isso é perder a simplicidade do mestre. Isso é perder a essência do que são os ensinos de Jesus. Mas vamos continuando, porque Aulus nos diz então que o cristianismo ele se perdeu. E é só nós olharmos a história humana, nós olharmos as cruzadas, nós olharmos a Inquisição, nós olharmos todos os desarranjos, não que os nossos irmãos católicos ou protestantes ou de outras denominações cometeram, mas nós mesmos, porque nós estudamos a reencarnação. Só que o Espiritismo, gente, não tem 200 anos. Então, na minha última encarnação, não tinha como eu ser espírita. Porque não tinha Espiritismo. Então, o católico era eu. O protestante era eu. E, às vezes, o irmão que queimou o outro, que pensava diferente de um livro, fui eu. E hoje é necessário fazer o quê? Como o Espiritismo bem nos diz, resgatar. É necessário fazer o quê? Organizar. É necessário fazer o quê? Ajudar. Ou, em outras palavras, executar a caridade. Porque fora dela não há salvação. E já em outra obra, ainda nos domínios da mediunidade, mas agora outro rapaz no diálogo chamado Gabriel, ele vai dizer o seguinte, então está Aulus, André Luiz, Gabriel, e Gabriel diz assim, o Espiritismo, André, é simbolicamente Jesus que retorna ao mundo. Então olha só que coisa, nós nos distanciamos do Mestre, mas o Espiritismo vem como simbolicamente Jesus retornando ao mundo. E isso já nos foi dito. Se a gente se lembrar do capítulo 14 do Evangelho de João, onde o Mestre vai dizer assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo.
Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, eu vou para o Pai. E aquele que crê em mim, obras maiores fará. E aí ele diz mais, que nos enviaria um Consolador. E esse Consolador iria nos lembrar daquilo que nós havíamos esquecido e acrescentar coisas que nós não poderíamos entender à época. E para nós conhecemos o Espiritismo como a terceira revelação. Que é essa volta para nos lembrar daquilo que Jesus tanto nos disse era essencial e nós deixamos se perder e acrescentar algumas coisas que nós não tínhamos capacidade de saber outrora. Então, aqui nas palavras de Gabriel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele vai nos dizer: o Espiritismo é simbolicamente a volta de Jesus. E nós vamos ler, nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar o advento do Consolador. Lá está escrito para nós, venham como outrora aos filhos transviados de Israel, resgatar. Ou seja, somos nós os mesmos. Mas vamos continuando. É porque o tema é Centro Espírita, Escola das Almas. Só que nós sabemos, por exemplo, que o Centro Espírita é uma escola, mas aí dá um problema. Por quê? Porque a gente já está numa escola. Por exemplo, quando nós vamos estudar no Espiritismo, fala assim, o que é o mundo? O mundo é a escola. A gente não estuda isso? Aí agora você fala, não entendi, Tiago. Então tem a escola na escola? Porque o mundo já é a escola. E o Centro Espírita é a escola? Uma escola na escola? Como é que funciona isso? É porque a gente usa os termos um pouco equivocados. Não é uma escola na escola. Mas pense assim. Eu sou professor. Minha profissão é essa. Eu sou pedagogo. Então eu tenho crianças, alunos, de 8 e 9 anos. Eu dou aula de português, matemática, etc. E eu dou aula de matemática. Mas às vezes, na aula de matemática, eu tenho que parar e dar uma aula de matemática, dentro da aula de matemática, para uma criança específica. Por quê? Por que a gente faz isso? Ou então, por que dentro da escola, às vezes, a gente chama a criança para ir para a escola de novo? Ela estuda de manhã, a gente chama ela para ir para a escola à tarde, para estudar um pouco mais. Isso chama reforço. Isso é quando nós estamos com dificuldades. Ixi, Thiago, então agora ficou ruim, que eu achei que estava bom para mim, mas agora parece que está ficando ruim. Então eu preciso estar dentro de uma escola, na escola, porque eu tenho mais dificuldade. Exatamente isso. É exatamente isso que nós vamos encontrar nas obras. É exatamente isso que nós vamos encontrar pelos benfeitores espirituais. Que o quê? Os espíritas, nós, somos aqueles que encontramos um pouco mais de dificuldade. Então a gente precisa de um pouco mais de auxílio. Por quê? Para um irmão, às vezes meu, ele não precisa nem acreditar em reencarnação para ele entender que Deus é justo. Mas eu fico revoltado. Aí se não tem a reencarnação para me explicar algumas coisas, eu falo, Deus não existe. Ainda bem que eu estou no Espiritismo. Que aí a coisa encaixa e eu falo, tá tudo certo. Agora tem gente que nem precisa disso. Já consegue acreditar sem. Não, Tiago, mas eu discordo. Não é assim não. Não são os espíritas que são atrapalhados. Aí a gente pode ler o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Tiago falando, vocês não dão valor não. Mas o Kardec falando, aí é preciso. Porque eu sou todo errado. Mas o Kardec a gente sabe que é a base confiável para isso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nós vamos encontrar o seguinte. Nós vamos encontrar falando sobre a questão dos trabalhadores da última hora. Só que no Evangelho de Jesus, nós não encontramos isso. No Evangelho de Jesus, na verdade, nem existe essa passagem, os trabalhadores da última hora. Aí você fala, existe sim, eu vi. Lá está escrito assim, parábola dos trabalhadores da vida. Está escrito trabalhadores da última hora só no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Que é para frisar. Quando você coloca assim no título, é para não esquecer. Então, apesar de chamar trabalhadores da vinha, lá nós frisamos, trabalhadores da última hora. E o que está escrito lá? Há uma mensagem
de um espírito, e ele vai dizer o seguinte, é o espírito Constantino, um espírito protetor. Essa mensagem foi dada em Bordeaux, 1863, e ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: eu comecei o trabalho ao amanhecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Então ele está falando assim, não. Na tarefa do Cristo, ajudar a compartilhar com Jesus, os espíritas estão na última hora. E bem orgulhoso seria aquele espírita que dissesse: não, eu estou trabalhando com Jesus lá desde a época dele. Sabe, Simão Pedro, eu acho que eu fui até um discípulo, um apóstolo. Bem orgulhoso seria esse espírito. Não palavras minhas, palavras de Constantino. Mas por quê? Ele continua. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, outro um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Então o que o Constantino está dizendo? Olha, às vezes uns veem mais cedo mesmo, nessa encarnação. Outros um pouco mais tarde, é só a gente olhar aqui, tem pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Entretanto, há quantos séculos Jesus já nos chamava e a gente não ouvia, porque estávamos arrastando grilhões, correntes, estávamos presos, amarrados ao quê? Às imperfeições que nós às vezes gostamos, mas não assumimos. Então nós não ouvimos a voz do Mestre. Mas é isso que o Constantino está dizendo. Mas não está tudo perdido não. Porque ele fala assim: eis-vos no momento, agora, a oportunidade de embolsar o salário, empregar bem a hora que vos resta, e não esquecer nunca da vossa existência, que por mais longa que pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então ele está dizendo assim, olha, é só uma horinha, é um pouquinho só de tempo, mas aproveita a oportunidade que Cristo vos deu para fazer tudo que a gente não fez nas outras 23 horas do dia. E aí nós vamos nos recorrer agora a um texto de um espírito chamado Nina. Esse texto se encontra num livro de Chico Xavier chamado Comandos de Amor. E a Nina tem uma poesia, um texto, que chama o seguinte: o mundo, nossa escola. Dizendo a nós as formas que nós podemos fazer para aproveitar o mundo. E ela diz assim: o mundo, em todos os ângulos, é a escola de Jesus Cristo, em que fomos situados para aprender. Então, se você firmar o olho bem, como diz minha avó, se você firmar o golpe, você olha aqui, você vê uma lição. Você olha uma grama brotando no chão, é outra lição. Você vê o sol que nasce todo dia, é outra lição. Mesmo a gente reclamando do calor, eu nunca vi o sol falar: hoje eu não vou, porque todo mundo está falando mal de mim, hoje eu não vou não. Nunca vi. Todo dia de manhã ele está lá. Se a gente olhar, por exemplo, a questão da água que corre nos rios, que apesar de toda a poluição, ela vai purificando-se por si mesma ao seguir o leito. Isso tudo é lição. Se a gente olhar uma criança que hoje está menor, amanhã maior, e tem um dente de leite e cai, depois troca por outro, tudo isso é lição. Só que nós precisamos ter, como Jesus muitas vezes nos diz, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Senão nós deixamos desaperceber. E aí continua Nina dizendo: o educandário, porém, subdivide-se, ou seja, está dividido. O mundo escola está dividido. Dividido em quê? Em classes numerosas. E a prova é invariavelmente o processo de aferição dos aprendizes. Então tem um tanto de sala neste mundo que é o nosso, que é a Terra. E como que nós somos avaliados? Por uma prova. Só que tem um detalhe: não é igual para todos. Cada um tem a sua. E ela vai dizer o seguinte: há quem se prove na escassez de todos os recursos, e por isso é convidado a demonstrar paciência e resignação. Então tem alguns que a prova é ter escassez, pouco recurso materialmente falando. E qual que era a prova? Passar resignado, passar paciente.
Tem outros que a prova já é diferente, que tem luz acesa no tempo da alma, pessoas iluminadas, pessoas que ajudam as outras, tem essa luz no centro da alma, né? E essas pessoas são convocadas, então, a clarear o caminho de quem anda nas trevas. É também uma prova. Então, uma pessoa que sabe mais, é natural que as pessoas que saibam menos se aproximem dela. Mas aí o que a gente faz? A gente fala assim, não vou nem falar com você, fulano, porque você só me procura quando precisa. Graças a Deus que ele te procura quando precisa. Sabe por quê? É que ele coloca, você na posição daquele que é capaz de ajudar. Por isso que ele não procura outro. Porque se ele colocasse outro na posição de ajudar, ele procurava outro. Mas ele procura você. Ou seja, de todas as pessoas, ele acha que você detém os recursos para ajudar. E é o natural. Já pensou se as pessoas que chegassem até Jesus, Jesus falava, manda embora. Eu não quero hoje não. Tem umas passagens que são engraçadas, né? Mas, por exemplo, a passagem da tempestade acalmada, onde está Jesus e os discípulos no barco. E aí, Jesus está lá, mas ele está dormindo. Ele está dormindo na polpa, no fundo do barco. Nesse sentido, os discípulos estão lá e começam a tempestade feia, e o barco está quase virando, e os discípulos começam a gritar, vamos morrer. Só que eram discípulos, gente, que pescavam desde a infância, conhecedores das ondas bravias. Eles sabiam de fato o que estava acontecendo ali. Entretanto, eles estavam com muito medo e começaram a gritar, até que alguém atinou. Falou, gente, mas nós estamos muito bobo. O homem está aqui, vamos chamar ele que ele arruma aqui para nós. Nós estamos aqui gritando com medo, é só chamar Jesus. Jesus dá um jeitinho. Ele já andou na água, já curou o cego, já multiplicou o pão. Não é possível que um jeitinho desse vai derrubar ele. Só que imagina a pessoa no desespero, pensando que vai morrer. E aí você está na sua casa, tirando um cochilo. Como é que você vai ser acordado? Ô, meu amigo, você pode me ajudar? Que eu estou quase morrendo. Você pode me ajudar? Que o barco está quase virando, nós vamos morrer afogados. Não é assim. Então chegam os discípulos gritando, Jesus, acorda, pelo amor de Deus, que o barco vai virar. Entretanto, qual foi a postura de Jesus? Se fosse eu, ia ser assim. Espera aí, Simão, mais 5 minutinhos você não está. Mas não. Jesus levanta prontamente e auxilia. Porque ele sabe que por saber mais, ele carrega uma responsabilidade para conosco. E isso é assim em tudo na vida. Então, por exemplo, qual é a responsabilidade de um pai, de uma mãe, de um avô, uma avó, um tio, uma madrinha, alguém que detém um coração um pouco menos desenvolvido, materialmente falando, nessa existência? A obrigação é auxiliar, dar suporte. Porque nesse momento você tem mais, mesmo que seja anos de vida. Então, se você tem 20, a criança tem 2, você precisa auxiliá-la. Por quê? Porque você detém mais recursos e a lei de Deus é de equilíbrio. Quem tem mais compartilha sempre com aquele que tem menos. É isso que nós vamos aprender. E aí a Nina continua no seu texto dizendo sobre essa escola que nós estamos estudando. E ela fala assim, há quem, detendo a graça da consciência tranquila, é visitado pela calúnia ou pela incompreensão, a fim de revelar a humildade e o amor. Então vamos imaginar o seguinte, eu sou uma pessoa que na minha pressa eu falo assim, oh meu Deus, por favor, me ajude a me tornar mais paciente. Aí o que você imagina? Que a sua vida vai ser mais tranquila. Não, porque isso não faz ficar mais paciente. O que faz ficar mais paciente? Coisa que irrita mais. Porque aí se você conseguir suportar a coisa que irrita mais, aí você está mais paciente. Porque depois, quando for uma coisa mais tranquila, você não vai perder sua paciência. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a gente pede nas pressas? Porque às vezes a gente briga com Deus e Deus está fazendo direitinho. Que eu falo assim, oh meu pai, eu gostaria tanto de poder ser uma pessoa com um pouco mais de coragem. Aí vem aquela situação que é a que te dá mais medo. Por quê? Se você passar, você vai ser mais corajoso pro resto da vida. Então você pede paciência. Vai vir aquela situação que te tira do sério, das estribeiras. Por quê? Se você suportá-la, você vai ser mais paciente para a vida inteira. Então nós temos que tomar cuidado, né, com o que a gente pede. Que às vezes eu rezo toda noite. Oh Deus, me dá mais paciência. E aí todo dia vai vir um problema. É Deus te dando mais paciência. Porque é mais oportunidade de desenvolver a paciência. Se alguém, por exemplo, fosse iniciar a tocar um instrumento,
um violão, uma flauta, e aí o que acontece? O professor primeiro passa a nota mais simples. E aí na outra aula, uma nota igual, simples daquela forma. E aí simples daquela forma. A criança não desenvolve, o aprendiz não consegue prosseguir. Mas se hoje é uma nota mais simples, amanhã uma mais complexa, depois uma outra, ele consegue aprender a tocar. Só que nós somos assim. Só que ao invés de tocarmos instrumentos, nós tocamos virtudes do espírito imortal. Então hoje nós temos um desafio simples. Amanhã um mais complexo, depois um outro um pouco mais, e assim por diante. E dentro disso nós conseguimos forjar em nós as virtudes do espírito imortal, que há de desenvolver. É sobre isso que nós precisamos estar atentos nas nossas vidas. Se não passa a lição e nós não aproveitamos. E aí a Nina diz assim, dentro do enorme estabelecimento do ensino, existem disciplinas variadas, nos mais diversos cursos de erguimento e sublimação da alma imperecível. Então está todo mundo na terra, aqui é a escola. E aí eu viro às vezes e vou caçoar, rir, gozar do outro. Vou fazer uma piada, falar assim, não acredito fulano, que até hoje eu sei irrita por conta disso. E aí eu acho que eu estou melhor. Mas às vezes eu não tenho um problema da irritação, mas eu posso ter um problema complicado com a vaidade. Então são dois aprendizes, cada um no seu aspecto. Mas os dois estão com dificuldade. Só que um está com dificuldade em português, o outro com dificuldade em ciências. Mas os dois vão reprovar se não conseguir. Não é assim? Então isso é na Terra também. Às vezes um superou a questão com a paciência. Mas o outro, não. E está tudo bem. Porque se você está aqui, a paciência está boa, preste atenção. Tem alguma coisa para além dela que não está. É isso que nos faz perceber o que em nós necessita de mudança. O que em nós necessita de refazimento. E aí, finalizando aqui a mensagem da Nina, ela fala o seguinte: aceitemos então a posição em que a divina vontade de Deus nos localizou na escola da vida. Ninguém chega numa sala, por exemplo, de uma criança de 4 anos, onde a gente vai chamar ali de primeiro período, e fala, gente, isso aqui é um absurdo. Essa criança tem que estar no 9º ano, que é onde os meninos, as meninas têm 14, 15 anos. Isso não se faz. Por quê? Porque todos conseguem identificar que a criança precisa estar na sala respectiva dela. Entretanto, todo dia a gente fala assim, então, Deus, eu acho que eu não mereço esse mundo, porque eu acho que você fez errado. Porque esse tanto de coisa ruim que tem aqui, eu estou no mundo errado. Isso aqui não é para mim. O que está acontecendo? É a criança de 4 anos dizendo assim, olha, eu preciso ir para a 8ª série. Mas está equivocado. Por quê? Deus não é. É isso aqui que a Nina está falando. Aprendamos a nos conscientizar de que Deus nos localizou nos locais adequados. De que Deus nos colocou onde nós somos necessários. Onde nós podemos colaborar, mas principalmente onde nós podemos aprender. E aí ela fala, e quem hoje aprende a lição do dia, amanhã receberá dele e com ele, o mestre, a nova oportunidade na estrada luminosa de sublime ascensão. O que é isso? Ela está dizendo assim, olha, o negócio é o seguinte, com Deus a coisa é mais direta. Então é assim, você acabou de aprender, já fique esperto, que amanhã vai aparecer alguém para você ensinar a coisa que você acabou de aprender. Então, estudar o Espiritismo, por exemplo, é um perigo, gente. Isso aqui é pior do que você estar em contato com um vírus maligno. Porque o que acontece? Toda vez que você estuda uma lição do Emmanuel, fala assim, calma, fica esperto. Essa semana vai vir um negócio assim que você vai falar, meu Deus, se eu não estivesse lembrando daquele estudo aqui, eu já tinha perdido as estribeiras, tinha extrapolado, tinha dado uns tapas nessa pessoa. Mas ainda bem que eu lembro do fulano falando que tem que ficar mais tranquilo. Por quê? Porque à medida que nós aprendemos, a prova já vem. Porque Deus quer que nós progridamos. O que isso quer dizer? Ele deseja que a gente prossiga o mais rápido possível. Então, se você acabou de aprender, já faz a prova, já passa, já vamos para outra. É isso a vida da gente. Para que nós possamos aproveitar bem a encarnação. Não estar dedicado em o livro dos Espíritos, que cada um de nós escolhe
qual será o aproveitamento da nossa encarnação e por conta disso nós podemos abreviar ou alongar a nossa jornada evolutiva? Isso está lá, está escrito. Então quem aproveita muito a vida, quem vive muito, é uma pessoa que está aproveitando as oportunidades da escola. E aí, naturalmente, ela vai se destacar. Mas qual é a nossa cultura? Numa escola, por exemplo, o que o mundo é, e o Centro Espírita também, a gente sabe que para passar, 60 dá. Então você fala assim, tem 100, você pode tirar. Mas se eu conseguir 60, eu já passei. Só que ninguém pode negar que dá para tirar 100. Oh, não. Muito obrigado. Mas ninguém pode negar que tem a capacidade de tirar 100. Então, se quiser, dá para tirar 80, dá para tirar 90, dá para tirar 100. Mas o que nós acostumamos a fazer? Isso no nosso dia a dia. Mas se 60 dá, eu consegui os 60, tudo bem. Só que isso, em termos da nossa moralidade, nós estamos perdendo tempo. Então, se dá para eu ser uma pessoa mais paciente, eu sei que eu sou capaz, se dá para eu ajudar mais o outro, se dá para eu me tornar melhor, por que não? Por que não? Não tem nada que nos impede. Tem só o nosso querer. E é sobre isso que a gente precisa estar sempre atento. A gente não pode se acostumar com o mínimo, né? Isso. Uma zona de conforto, né? Que a gente vai deixando as coisas assim de uma maneira mais tranquila. Mas não é assim. Tem uma máxima, gente. Porque o nosso mundo, isso está no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar, há muitas moradas na casa de meu Pai. E lá fala o seguinte, o mundo de provas e expiações, que é onde a gente está, é onde há o predomínio do mal. Está escrito desse jeito. É onde há o predomínio do mal. Agora imagina, se a minha vida está muito tranquila, se está tudo muito bem, num mundo onde há o predomínio do mal, é porque eu gosto. É porque eu gosto. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Então, o que ele está dizendo? Se nós compactuamos com o mundo como está, se nós achamos que está tudo muito bom, que a nossa vida está tudo muito bem, é porque tem uma coisa que eu não estou enxergando. E geralmente é na gente. É um erro nosso que a gente não está enxergando. Porque Jesus mesmo disse, meu reino não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Então, se nós estamos muito felizes, muito tranquilos, é porque tem algo que eu estou deixando numa zona de conforto, que eu não estou querendo mexer. Porque não é prova e expiação. Então, a todo tempo vai ter algo que vai tocar na minha ferida para que eu veja e para que eu me melhore. Agora, se eu não consigo perceber, aí eu estou deixando passar a oportunidade de aprendizado. Mas vamos prosseguir. Aqui, então, nós temos essa mensagem da Nina, nós temos essa questão da fé orientando a esse retorno ao cristianismo primitivo. Só que agora a gente precisa fechar esses pontos soltos, né? Qual a função do Espiritismo, mas principalmente do Centro Espírita, se não relembrar a simplicidade? E o que quer dizer isso? Na questão 673 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma resposta interessante, mas os Espíritos dizem assim, Deus ama a simplicidade em tudo. Só que o que acontece? A gente confunde o que é simplicidade com o que é ser simplório. Então, por exemplo, nós imaginamos que uma pessoa simples é uma pessoa que vem com a roupa rasgada, de chinelo, e a gente acha que isso é simplicidade, mas não é. Simplicidade quer dizer o seguinte, se colocar um pouquinho mais, passa, e se colocar um pouquinho menos, falta. Simplicidade é uma outra forma de dizer a medida ideal. Então, se eu vou fazer uma receita, eu tenho que fazer uma receita simples. Porque se eu passo um pouco mais de farinha, passa. E se eu coloco um pouco menos de açúcar, falta. Então, a receita é simples. E Deus ama a simplicidade em tudo. Então, o Centro Espírita, ele deve ser, antes de tudo, simples. Se estiver sendo muito difícil, não está de acordo com Jesus. Porque Jesus era simples. Como que era essa simplicidade de Jesus? Era assim. Há uma passagem que Jesus está cercado de uma multidão. E cercado dessa multidão, há duas figuras que vêm até o mestre. Uma figura importante, imponente, era um centurião.
O que é um centurião? Um centurião é um líder do exército romano. E quando vê aqueles judeus em torno de Jesus, o centurião, o que eles logo fazem? Abrem um espaço para que ele possa passar. Porque ele é uma figura importante, imponente, poderosa. E ele, sendo centurião, se sente confortável em falar com Jesus. E ele vai e fala com ele. É a passagem que nós conhecemos como a cura do servo do centurião. Onde o centurião pede para curar o seu servo que estava doente na sua casa. Mas nessa mesma passagem, algo interessante acontece também. Porque na mesma passagem é a cura do servo do centurião e é também a cura da mulher com fluxo de sangue. Enquanto o centurião simbolizava o poder, a honra, nós vamos encontrar ali uma mulher com fluxo de sangue que era ali uma pedinte das vidas, que ninguém considerava. Ela apareceu, ninguém nem a viu, nem abriram para ela. E na narrativa evangélica diz que ela se arrastava pelo chão e ela tinha um fluxo de sangue contínuo há mais de 12 anos que era incurável. Mas sabe o que acontece? Aproxima os dois. Aí você fala, é lógico que Jesus ajudou mais um, ajudou mais. Jesus atendeu os dois. Igual. Isso é ser simples. Ser simples é quando uma pessoa muito chique se sente tranquila para aproximar de mim e a pessoa mais pobre, mais complicada, se sente também. E nenhuma das duas fica constrangida ou com vergonha de se aproximar de mim. Isso é a simplicidade verdadeira. Porque diz que Jesus acolhia a todos. Acolhia tanto os que tinham quanto os que não tinham. Acolhia tanto os saudáveis quanto os doentes. Meu Deus. Acolhia a todos. E é isso que muda na postura de Jesus. Porque a postura de Jesus é uma postura acolhedora. E hoje no mundo nós devemos tomar cuidado. Porque às vezes nos separam em grupos. Os grupos dos que sabem, os grupos dos que não sabem. Os grupos dos que têm, os grupos dos que não têm. Os grupos dos que pega, os grupos dos que perde. Mas Jesus acolhe a todos. Então ele ajuda o centurião, que era uma pessoa importante, imponente do Império Romano, mas ajuda também a mulher com fluxo de sangue. E ajuda tão sutilmente que a mulher diz assim, mestre, o Senhor me curou. Ele, não. Foi tua fé que te curou. Não foi eu. Foi a tua fé que te curou. E Jesus não faz nenhum tipo de exposição a ela, porque é aquela cura que a mulher encosta na veste de Jesus. Jesus para e diz, eu senti que de mim saiu virtude. Ele nem para falar assim, olha, curei. Para que ela não passasse vergonha. Para que ela não fosse exposta. Ou seja, ela foi curada só de aproximar do mestre. Se ela tivesse ficado calada, ninguém ia nem saber. Mas ela quis agradecer a Deus. Olha a simplicidade. Isso é ser simples. Então, será que as pessoas que chegam até as nossas casas espíritas, nós saímos dizendo, olha, estou ajudando tanto fulano, dei uma cesta básica, levei sopa. Jesus não falava nada. E é por isso que ele diz, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Para que a gente tenha essas noções. Isso é resgatar o cristianismo primitivo. E o que é o centro espírita? O que é o movimento espírita? Para a gente já ir para o final. Nós precisamos sempre lembrar que no espiritismo não há hierarquia. Então, por exemplo, não tem um líder do espiritismo no Brasil. Quem a gente segue obra? Não tem. Não tem quem é o representante máximo do espiritismo no Brasil. E aí se a pessoa falar essa, a pessoa não falar não é. O espiritismo é de todos. Porque nós assumimos que no nosso mundo, sendo escola, só tem um professor, que é Jesus. Então não existe professor de espiritismo, só Jesus. O resto somos todos nós alunos. É lógico, tem alunos do primário, alunos do segundo, mas ainda alunos. Não podemos nos confundir com Jesus, que é o mestre. No espiritismo também, nós sabemos que é baseado em Jesus, que diz, dai de graça aquilo que de graça recebestes. Então nós não podemos distanciar dessas questões. No espiritismo, nós bem sabemos que sendo baseado em Jesus, prima, ou seja, dá como base primordial a questão da simplicidade, da singeleza. Então, se eu posso fazer com isso, para que um pouco mais? Não é necessário. Direcione um pouco mais para aquele que mais necessita. São esses pontos que a gente deve lembrar, para que a gente não venha a se perder como nós já nos perdemos
nos outros movimentos religiosos, onde às vezes nós temos uma instituição enorme, com uma estrutura fenomenal, e chega alguém e a gente não sabe quem chegou e quem foi embora. Sabe por quê? Jesus podia ter andado com muita gente. E ele andava cercado por uma multidão. Mas com quem ele conversava intimamente? 12 pessoas. Porque com as 12 ele tinha uma relação verdadeira. Às vezes nós queremos uma casa cheia, com muitas pessoas, com muita gente. Mas será que você consegue suportar uma relação verdadeiramente amorosa e afetuosa que acolhe a todos com 100 pessoas? Ou às vezes não é melhor ter 10 e os 10 serem presentes de fato? E a gente conseguir ter uma relação amorosa, uma relação afetuosa? É sobre isso que a gente deve pensar. Porque Jesus tinha 12 pessoas próximas. E das 12, tinha só 3 que eram próximos de verdade. Porque se a gente observar, nas passagens mais importantes de Jesus, ele está com Tiago, Pedro e João. Então Jesus sobre o Monte Tabor, na transfiguração, quem está lá? Tiago, Pedro e João. E Jesus fala, não conta para ninguém. Jesus no Monte das Oliveiras orando, quem está lá? Tiago, Pedro e João. Então nós vamos encontrar que entre os 12 ainda tinha aqueles que eram os corações mais próximos de Jesus, mostrando para nós que às vezes vale mais menos. É o simples, vale mais aquilo que a gente dá conta de fazer. Aí, para a gente finalizar, eu vou ler só a mensagem do Emmanuel, que fala sobre o ser espírita. E aí ele comenta justamente, está no Livro da Esperança, que é um livro psicografado pelo Chico, em homenagem aos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 70. E ele comenta a parte que fala: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados a par do Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Então ele fala, toma cuidado, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque das muitas pessoas chamadas ao Espiritismo, muitas se transviaram. Então atenção ao caminho reto, atenção à verdade. E aí o Emmanuel comenta: doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual inicia a nova era. Fala-se muito no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. Então, se a gente ligar o jornal, você vai ver. Ah, fulano assaltou o ciclano, o filho bateu na mãe, não sei o quê. Fala igual se o mundo tivesse uma casa caindo, em ruínas. É isso que o Emmanuel está dizendo. O espírita, no entanto, é chamado à função de viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Então está todo mundo falando, acabou, o mundo vai de mal a pior, isso não está prestando. O espírita é convocado a uma função de viga robusta. Fala, mas não é assim, não, pera lá. Jesus está no reino. Deus ainda é nosso Pai. Ele é amoroso e bondoso, ele teria nos abandonado agora? Não é possível. Tem que ter uma justificativa que seja a nossa imprevidência, que seja a nossa desatenção, mas não é falta do auxílio da espiritualidade, que nunca nos abandona. O espírita tem essa função. E o Emmanuel continua. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. Então fala assim, hoje o ser humano está cada vez pior, que está todo mundo abandonando todo mundo, só briga, só roubo, não sei o quê. O Emmanuel diz, o espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir um caminho à recuperação do organismo social. Então todo mundo, no nosso serviço, no nosso trabalho, no nosso local social, nossos vizinhos, às vezes tem ações equivocadas. Mas eu sou convidado a ter uma ação diferente. Então, se todo mundo faz, eu posso não fazer. Mas Jesus disse isso de uma forma mais simples. Ele fala assim, sede o vosso falar, sim, sim, não. Pode ter 99. Se for sim, sede o vosso falar, sim. Sede o vosso falar, sim. Então nós podemos mostrar que apesar de todo mundo ser corrupto, eu não. Ah, mas todo mundo fura o sinal vermelho. Eu não. E pronto. E isso é mais poderoso do que qualquer palavra. Jesus diz
olha, não sejas como os escribas e fariseus, que falam, mas não fazem, sepulcros caiados. Então a gente tem que ter dignidade na palavra. E aí o Emmanuel continua. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoura a indisciplina, ele faz o esteio da ordem. E onde está o pessimismo, ele ergue de imediato por uma mensagem de esperança. O Espiritismo é conhecido como o Consolador Prometido. Então, se uma pessoa entra nas nossas casas espíritas e ela sai achando que o mundo está pior, não cumprimos a nossa função, falhamos. Se uma pessoa entra aqui entristecida, chateada, e ela sai um pouco mais, nós falhamos. Porque onde está a consolação? Não quer dizer que nós também iremos fazer milagres de recuperação emocional. Não é assim. Entretanto, nós temos o dever, com o conhecimento que temos, de dizer, olha, está ruim, e às vezes ainda vai continuar mais um tempo, porque a gente precisa de um tempo para as emoções afrouxarem, né? A poeira baixar. Mas saiba que ainda assim Deus olha por você. Saiba que mesmo você revoltado agora, Jesus ainda te ama, cuida de ti, e tente ver a lição que a vida quer te ensinar com essa situação. Porque é isso que Deus espera de você, que você aprenda, pois você é um filho dele e é muito amado, é uma criatura muito querida. Isso é a consolação do Espiritismo. Às vezes nós nos preocupamos muito, gente, em definir e falar e estudar se tem vida ou não no planeta XYZ, se planeta YXZ vai vir até aqui. E a gente fala pouco sobre o amor, fala pouco sobre o acolhimento. E a gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes a gente passa longas reuniões estudando sobre o perispírito, e é muito necessário. Mas a gente tem que ter certeza que nós estamos falando mais sobre o sentimento das pessoas, sobre se elas estão bem, se elas estão se sentindo ok em relação à vida, se não está muito difícil. Nós estamos no mês sugestivo, que é o setembro, que se comemora o Setembro Amarelo, acerca do suicídio, e as pessoas estão suicidando cada vez mais. Mas ninguém suicida por conta de não saber uma informação XYZ, que não são informações que fazem as pessoas terem baixas emocionais, são sentimentos. Então, se a pessoa não se sente confortável em adentrar a nossa casa espírita e chorar e dizer, olha, está difícil, não estou conseguindo, eu sei, tem que amar o próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas, mas eu não estou conseguindo, e agora? Eu sei que eu tenho que amar todo mundo, tenho que perdoar infinito, mas eu chego lá, eu olho para a cara da pessoa e não dou conta. Como é que eu faço? Aí você fala, não, mas tem que perdoar. Não. Como que a gente vai fazer? É isso que Kardec fala. Comentando, por exemplo, a questão 685, salvo engano, de um livro dos Espíritos. Ele fala, tem uma diferença entre o que é a educação intelectual e a educação moral. A educação moral que não é a que vem dos livros. A educação moral não é essa, mas é a educação moral que falta ao homem. Educação moral que é forjar caracteres. O que quer dizer que não vem dos livros? Não importa, gente, quantos livros e quantas informações eu tenho na mente. Sabe por quê? Os primeiros discípulos de Jesus eram analfabetos. Alguém já se questionou por que não tem 12 evangelhos? Se Jesus tinha 12 discípulos? Porque a maioria deles não sabia escrever. Era pescador. Entretanto, é o Pedro que virou Simão Pedro, não fui eu. Então ele sabia operar com o seu não conhecimento intelectual, mas seu coração era gigante. Seu coração era enorme. São essas informações que a gente deve ter coerência, porque senão nós vamos nos preocupar mais nas nossas casas espíritas, talvez, com a quantidade de livros que a pessoa leu, quando no colégio apostólico tinha gente que não sabia ler. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Nós estudamos que é o sentimento que diz respeito à hierarquia espiritual e não o conhecimento. Nós sabemos que um espírito com muito conhecimento não necessariamente é um espírito com muito amor, que o conhecimento desenvolve-se antes, mas às vezes a gente prioriza o intelecto ao emocional. Isso não é andar com Jesus.
Porque Jesus dava a noite na casa de Simão Pedro e os discípulos iam até ele. Quem quiser é só ler o livro Bom Nome de Humberto de Campos, que trata dos bastidores do colégio apostólico, e nós vamos encontrar os discípulos chorando acerca das questões do cotidiano para Jesus. Simão Pedro dizendo, por exemplo, ô mestre, eu fico chateado, sabe por quê? O Mateus, que é o Levi, cobrador de impostos, ele ganha muito mais do que eu e ele fica o dia todo sentado, recolhendo dinheiro das pessoas. E eu, mestre, trabalho de sol a sol pescando, tem dia que eu não consigo nem pescar, ganho muito menos do que ele, e isso é justo, mestre? E aí Jesus consolava o quê? Problema cotidiano. Porque Jesus, ele é alguém próximo de nós. E às vezes a gente cai numa mentira que as pessoas nos contaram, de que a gente tem que ter vergonha de Jesus. Então às vezes a coisa fica tão feia, que é um dia que você põe os pés pelas mãos, erra, todo mundo erra. E aí você fala assim, nossa, hoje eu errei tão feio que eu não tenho nem coragem de ir no centro. Hoje eu errei tão feio que eu não tenho nem coragem de fazer o culto. Hoje eu fiz uma coisa tão errada que eu não tenho nem coragem de fazer uma prece. Mas não tem jeito de esconder, não. Jesus já sabe, o mentor já sabe, o Espírito já sabe, Deus já viu, está tudo conhecido. Só que quando a gente não faz a prece, não vai no trabalho, só piora. Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus, ele compreende nossas fragilidades humanas. Aí o Emmanuel diz que o ensinamento espírita é a palavra do Cristo, que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é a construção do Evangelho, que levanta a criatura sem rebaixar ninguém. Então o Espiritismo faz isso. Ele vai levantando, reerguendo as pessoas, mas sem rebaixar ninguém. Sem deixar ninguém se sentir inferior. Trabalha servindo, consciente de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal do espírito a espírito. O que modifica alguém, gente? Não é um livro que eu dou para alguém. Não é uma fala que eu faço. É um toque amoroso, verdadeiro e fraternal de espírito a espírito. Não é um toque físico, não. Mas é um olhar. Maria de Magdala, por exemplo, vai reconhecer Jesus pelo olhar, pelo afeto. Então, o que é de tudo que eu estudo que faz o meu sorriso ser diferente dos outros? O que é de tudo que eu estudo, da questão número 1 que eu sei, até a 1019 de O Livro dos Espíritos, que faz com que o meu andar seja diferente, com que o meu olhar se modifique, porque se não modificou, não está sendo eficaz. Pode ler de novo. E de novo, de novo, de novo, de novo. Porque tem que ter algo que faça a minha ação na vida cotidiana transformar. É isso que o Emmanuel está dizendo. E aí ele finaliza a mensagem e diz, em vista disso, muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, mas somente conseguirás renovar o semelhante pelaquilo que já és. Então a gente pode realizar muita coisa, fazer muita coisa, mas eu só consigo modificar alguém de verdade, ajudar alguém de verdade, não é pelas coisas que eu dei, pelas coisas que eu fiz, é pelaquilo que eu sou. Por isso que a maior colaboração que a gente tem para fazer ao outro é a reforma íntima de nós mesmos. Porque essa é a nossa maior ferramenta. Na escola, que é o centro espírita, o melhor que eu tenho para fazer ao outro é melhorar a mim mesmo. Você fala, mas isso é egoísta. Mas aí você abre lá, questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual o meio mais eficaz de resistir ao mal e transformar a si mesmo? Aí você fala, caridade, né? Fora da caridade, doa a salvação. Mas a resposta não é essa. Aí você fala, a prece. Porque a prece a gente conecta. A resposta não é essa. Você fala, o trabalho, a resposta não é essa. A resposta é, o meio mais eficaz para evitar ser arrastado pelo mal, um sábio da antiguidade nos diz, conheça-se a ti mesmo. Quando a gente conhece a nós mesmos, é mais eficaz
do que a própria peça. Está lá, não estou inventando, está lá. Mas por que a resposta não foi outra? Porque Kardec fala, o melhor, o meio mais eficaz de eu não ser mal, de eu não fazer um negócio errado, qual que é? Podia estar escrito lá, caridade, amor, mas não é isso que está escrito. Está escrito conhecer a nós mesmos. Por quê? Porque quando eu me conheço, aí eu sei o tanto que eu erro. E sabendo que eu erro, quando o outro erra na minha frente, eu não falo assim, como você fez isso? Eu falo como Jesus fez. Eu falo como Jesus falava, né? Eu também não julgo. Vá e não peque mais. Por quê? Porque você sabe que você erra, você vai falar o quê, de quem, por quê? Não tem sentido. Então, como Jesus fazia com a mulher adúltera que foi pego no ato, está registrado, ele poderia condenar. A mulher diz, Senhor, tu não vai me condenar? Ele, eu também não julgo. Eu não vou falar nada sobre isso. Tu já o sabes, porque a lei de Deus é na nossa consciência. Vai, não peques mais. Só que eu só consigo ter essa postura quando eu me conheço. Porque senão, quando eu chego num atendimento fraterno, a pessoa vem até mim e eu não me conheço como alguém imperfeito, eu acho que eu vou orientar ela de verdade. Então, olha o tanto que isso aqui é uma vaidade disfarçada, um orgulho assim, por debaixo do pano. Toda vez que eu vou dar um conselho a alguém, o que quer dizer? Quer dizer que eu sou muito bonzinho? Não. Quer dizer que alguma parte de mim acha que é superior a outra pessoa. Por isso que eu estou dando conselho. Jesus não aconselha ninguém. Aí você fala, não, Tiago, não é isso que está escrito. Nos relatos é assim, as pessoas chegam até Jesus, aí Jesus fala, vou ajudar a sua vida, faz isso, isso. Não tem isso. A pessoa chega até Jesus, Jesus fala assim, o que queres que eu faça? Como posso te ajudar? O que queres que eu possa fazer na sua vida? Então Jesus espera sempre a pessoa. Ah, mas Jesus chama os discípulos e pergunta, queres me seguir? Então olha o tanto que é menos ofensivo. E aí a gente vira para as pessoas e diz, você tem que fazer isso. Não é a postura de Jesus. A postura de Jesus é, existe esse caminho. Você não acha melhor? Mas você quem escolhe. E eu respeito, também não julgo. Isso nos mostra o quanto a gente está longe do mestre. Mas é isso que o centro espírita quer fazer. Tem que fazer. Então o centro espírita não pode chegar e falar para a pessoa, é isso, isso e isso que você tem que fazer. Não. Tem que falar assim, de acordo com o que nós acreditamos, com o que entendemos de Jesus e do Espiritismo, olha, é melhor quando se faz assim, assim, assado. Mas se você fizer diferente, aqui nós não acreditamos em uma pena eterna no inferno. Às vezes vai ser um pouco doído e equivocado, mas ainda assim você é filho de Deus e vai se recuperar. Não é a melhor escolha, mas você não está abandonando. Até porque nos locais mais obscuros das catacumbas do umbral, é onde tem os espíritos mais superiores acolhendo o refazimento deles. Então, no espírito que a gente pode colocar que tem no umbral, né? Todo mundo fala assim, no umbral só tem espírito inferior. Muito pelo contrário. O que mais tem no umbral são espíritos benfeitores, disfarçados, ajudando seus irmãos que caem. Como quando perguntaram para o Chico, Chico, o que tem na prisão? O que tem no hospital? Deve ter muito criminoso, deve ter muito doente, né? Muitos espíritos obsessores de falam, não. Tem muitas mães, muitos pais, muitos espíritos que amam, ajudando aqueles que não. Essa é a postura do Espiritismo. Essa é a simplicidade. Então, para que a gente não perca, para que a gente não esqueça. E aí, deu meu horário aqui, eu falo demais, tem esse mal. Eu vou ler um poema, que às vezes a gente não consegue pela razão, pelo poema dá. E aí eu vou só ler mesmo, vou comentar não. Aí esse poema é um poema de Casimiro Cunha e está num livro chamado Cartas do Evangelho. Esse título em específico é Carta aos Espíritas. Então é para nós. E por que a poesia é muito louca? Porque às vezes a arte atinge coisas que a razão não consegue captar. Então eu falei aqui mais de 50 minutos. Mas às vezes a poesia você vai entender mais do que os 50 minutos de fala. Que é isso? Às vezes uma música toca mais a gente do que às vezes uma palestra, um livro. Porque a arte manifesta-se diferente. E o Casimiro Cunha diz o seguinte: se foste chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, a doutrina é o pensamento cristão.
fenômenos, teorias, ciências daquilo ou disso, já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol. Já dizia Salomão, toda grande novidade ainda é a nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é a de aplicar o Evangelho para a sua felicidade. Não há espíritos guias, nem mensageiros do além, que façam mais que Jesus, na santa missão do bem. Já escutastes no mundo a doce voz dos espaços, mas corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunica tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre amado. Não peças muito aos teus guias completa orientação. Por serem desencarnados, não quer dizer que eles vivem na perfeição. O esforço próprio é uma lei das mais nobres que há na vida. A morte não representa liberdade redimida. Restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabes nem o que desejas, mas Deus sabe do que mereces. Cumpre sempre os teus deveres, trabalho e realização. São das preces mais sublimes da tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida, que esclarece mesmo além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa de paz e de redenção. Não te percas no caminho, és bem o trabalhador, de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Muito obrigado pela paciência de todos e pela oportunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser um livro desses, eu vou pedir o Tiago, para quiser um tempinho, Tiago. Na pressa de encerramento, você quer fazer, Márcio? Eu vou tua mão para usar. Vai na pressa aí, Márcio. Mestre Jesus, nesse momento, um sentimento de gratidão que elevamos até vós, agradecendo a oportunidade desse encontro fraterno entre almas que têm o mesmo propósito. Gratidão pela assessoria constante, todos aqueles que passaram por essa casa e que deram a sua parcela de contribuição. Gratidão por todos que compromissados com o Evangelho.
cortar o primeiro pedaço, entregar para quem ela quer. Viva nós! E aí, o pessoal quer